E já aqui estamos em casa da Tânia Graça, que é sexóloga, certo? E psicóloga E clínica. psicóloga clínica, este é o termo. Eu estou aqui, conforme já estava antes, com o meu colega Ricardo, e temos aqui brinquedos, mas não vamos falar já disso. Tânia, está bem? Ok. Eles porque esperam, a não vão tentação lá é logo nenhum. esta, e depois perdemos algumas coisas É importantes. verdade. Que é, a primeira coisa é, o que é isto de ser sexóloga? Olha, é assim, pode ser muitas coisas, vou falar aqui um bocadinho da minha experiência, porque quando estudas sexologia, a sexualidade é algo que atravessa todas as faixas etárias, nós somos seres sexuais, digamos assim, desde que nascemos até que morremos, portanto, tu tens várias faixas etárias nas quais se pode intervir. No meu caso em concreto, estou a intervir com mulheres adultas, diria entre os 20 e os 45, e a minha intervenção vai muito no sentido de, ou seja, intervenção não só clínica, ou seja, de consultas, mas também através do Instagram e de coisas como as que estamos aqui a fazer hoje, vai no sentido do empoderamento feminino através da libertação sexual, porque continua a haver uma grande opressão da sexualidade feminina, nós continuamos a ser muito mais reprimidas nessa área, a ter menos à vontade com o nosso corpo, a ter menos à vontade para dizer o que nós queremos e gostamos. Portanto, a minha intervenção vai muito neste sentido de sermos donas do nosso corpo, porque é o veículo da nossa vida. Portanto, a partir do momento que sou dona do meu corpo, isso também me facilita ser mais dona da minha vida. E é muito por aí que vai a minha intervenção, nos vários casos que tenho. Tu começaste a trabalhar com casais, inicialmente, ou é? Exatamente, sim. Sim, quando eu comecei, o meu mestrado, formei-me em Psicologia primeiro, e o mestrado foi em Terapia Familiar e de Casal, que eram e são áreas que me interessam muito. Então, quando comecei, trabalhava com casos de crianças e jovens em risco, em que a intervenção era com as famílias para ajudar a resolver a problemática que tivesse ali a acontecer. Geralmente era, imagina, havia um caso de violência doméstica e eles eram obrigados a vir à terapia pelo tribunal para que a situação cessasse e os miúdos ficassem bem. Portanto, foi até aí, nesses contextos, que eu comecei a fazer terapia de casal e fui tendo muito contacto também com a falta de empoderamento feminino, porque os casos de violência doméstica eram tipo imensos. E portanto, sim, comecei com terapia de casal, que também gosto muito. Um dia de lá voltar. Mas tu agora, de repente, tens imensas coisas a acontecer, imensos projetos, nomeadamente no Instagram, estavas a dizer, mas isso vamos falar mais para a frente. Mas como é que chegas a este ponto de conseguires perceber que há uma plataforma que te permite falar para um monte de pessoas e como é que, não sei se é o caso, mas como é que se quebra uma espécie de, vou dizer, vergonha que possa haver de falar destes temas? Então, olha, eu na verdade eu cheguei ao Instagram meio que ao trambolhão, porque eu tinha uma página com os meus amigos, ou seja, seguiam-me os meus amigos, né, as minhas amigas, tinha 500 e tal seguidores, aquela página normal, e comecei a determinada altura, portanto, comecei a ter mais contacto com o feminismo, estas realidades de opressão feminina e tudo mais, e eu sempre fui uma pessoa com muita coisa para dizer. E que eu gosto que me ouçam, porque também tenho a esperança que aquilo que eu tenho para dizer possa de alguma forma ajudar quem ouve. Pode ajudar ou não, mas tenho essa expectativa, não é? E a determinada altura comecei a perceber, olha, se eu escrevesse aqui umas coisinhas, porque eu comecei por escrever, porque tinha vergonha, e nem comecei a escrever sobre sexualidade. Comecei a escrever sobre autoestima, desenvolvimento pessoal, que são coisas também super importantes, não é? E ligadas a tudo isto, na verdade. E comecei por aí. Só mais tarde, e com as pessoas que fui conhecendo pelo caminho, que foram me incentivando, é que fui começando a fazer vídeos. Porque imagina, se estavam os meus amigos na minha página, não é? E de repente começas a fazer vídeos, vocês que também, pronto, têm Instagrams, e de repente começa assim, os meus amigos agora vão achar que eu tenho a mania que sou influencer. Sabes, existe essa cena Existe esse estigma. Sim, sem dúvida. E eu não sei se quero fazer isto. Embora eu sempre tenha tido muita vontade com comunicação, tipo... Em miúda, apresentava as festinhas todas e sempre gostei muito dessa parte, tanto que quando eu fui para a Psicologia até gostava mais de Ciências da Comunicação. Aliás, não é que gostava mais, gostava de ambas e não sabia o que é que havia de escolher e fui para Direito, que não tem nada a ver. Mas pronto, depois regressei. É verdade. Um clássico. Exatamente, sim. Entretanto, agora casei as áreas todas. Mas foi assim, comecei a fazer, depois quando fui para a Índia fazer voluntariado, a página começou a crescer mais, comecei a fazer vídeos, depois aquilo está cheio de situações. É um país com muitas realidades muito duras, mas tem muita coisa muito caricata. Sei lá, tens montes de coisas a acontecer, tipo pessoal com 5 pessoas numa moto, tudo sem capacete. Sim, há essa magia de... Exato. Então eu ia mostrando, a página começou a crescer e quando eu voltei para Portugal começaram a acontecer entrevistas mais públicas e a coisa começou a crescer e eu comecei a perceber, olha, isto tem mesmo impacto e está a ser útil para as pessoas. E não mais parei.
E qual foi especificamente o trabalho que desenvolveste na Índia? Tinha já dentro deste fórum? Sim. Então, eu quando fui para lá, eu fui trabalhar com empoderamento feminino. Fui para um projeto que se chama Somebody Trust, que é super especial para mim mesmo, e que é um projeto que ajuda na educação e dá apoio financeiro e jurídico a meninas e mulheres. E eu fui fazer educação sexual, com tudo, todas as aspas que envolve fazer educação sexual na Índia, não é? Mas foi isso que fui fazer. Não, muitas aspas, sim. Muitas. Mais em cima dessas. Mas correu super bem. Acho que consegui, ou quero eu acreditar que consegui deixar ali alguma coisa também de bom. E teve de ser muito com pezinhos de lã, não é? Comecei por trabalhar a autoestima, que elas não têm sequer, ou não tinham, esse conceito presente, porque é uma sociedade muito coletivista, tipo, nós somos o todo. A noção de autoestima não existe porque tu não existes enquanto indivíduo único, e menos ainda sendo mulher, não é? Portanto, comecei por aí, tal e tal, lá fui pelo período, pela gravidez, e no fim mostrei preservativos e falei de contracepção, que já foi assim, já a esticar a cordinha. Mas acho que foi útil, pá, porque são conceitos que ali são muito pouco trazidos. Haviam outras voluntárias, eu não era a única, e pessoas do mundo todo, só como essa era a minha área de especialidade, foi por aí que fui. Foi incrível, foram 3 meses assim marcantes e que mudaram a minha vida, porque também abriram muitas portas para tudo o que eu faço agora, não é? No início as entrevistas eram muitas sobre isso. Exato, é isso. Tu chegas da Índia, começas a ficar um pouco mais conhecida, mas tu tens ido a muitos sítios falar precisamente da educação sexual, e nós há pouco estávamos a falar, eu e o Ricardo, ele teve aulas de educação sexual na escola, mas eu por exemplo, não tive. Nem eu. Nem tu. E claro que a nossa sociedade é um pouco mais aberta do que a indiana, não é? Sim. Mas não sentes que ainda há uma lacuna muito grande nesse sentido aqui em Portugal? Sem dúvida. Aliás, e há bocado estavas-me a perguntar sobre a minha própria vergonha a falar sobre o tema. Eu não cresci numa família super aberta nestes temas, nem nada que se pareça. Eu já disse isto muitas vezes. Pá, não é que fosse oprimida nesse sentido, mas não era um tema, não é uma coisa que se fala, não é algo que se falasse abertamente. Portanto, sem dúvida que esse tabu existe ainda e continua a existir, nomeadamente ao nível da educação. Pá, nós já temos legislado desde 2009, salvo erro, a carga horária, como é que tem de acontecer, só que eu também percebo que os professores não se sintam com as ferramentas, porque de repente és um professor de matemática de 56 anos, sabes? E é uma realidade meio difícil as pessoas terem as ferramentas para fazer. Portanto, é preciso ou levar pessoas de fora ou formar esses formadores para que possam dar essa formação. Aquela questão da formação de formadores. Exato, mas é porque verdade. senão não há ferramentas e existe... Lá está, uma pessoa dessa idade, e aqui estou a generalizar, obviamente haverá pessoas com essa idade super open mind, mas está num lugar também de... Pai, não estou à vontade para falar disto com miúdos. E nas escolas é isso, a falar ainda por cima para adolescentes que têm uma tendência para as brincadeiras que nós adultos muitas vezes também temos, né? Se calhar as crianças também. Nós vamos falar um bocadinho mais destes desvios que às vezes tentam fazer também contigo em entrevistas e entre outros assuntos muito interessantes, nomeadamente estes brinquedos todos que tens aqui, mas agora vamos ver uma entrevista, não é, Ricardo? Quem é que nos vai? Conta-me tudo, quem é que está ali a entrevistar aquele convidado de surpresa? Vamos ver aquele que é também, não sei se é alguns, um entendido do prazer masculino e feminino também. Vamos ver uma entrevista do Luís. É mais ou menos só. Mas ele é bonito, pá. Não é. Nem bom profissional. E estamos aqui, continuamos a conversa com a Tânia. Estávamos a falar precisamente desde já a dizer boa entrevista do Luís, estava muito bonito, contrariamente ao que estavas anteriormente. Continuamos a conversa e estávamos precisamente a falar do que eu acabei de fazer, que é desviar um bocadinho. Tu às vezes sentes que as pessoas, digamos, se calhar desviam um bocadinho o foco das conversas e entrevistas que tens por ser um tema que é fácil de cair em brincadeira, digamos. Sim, eu acho que isso acontece e acontece ainda mais facilmente por ser mulher. Porque acho que, se calhar, sendo um homem, não se entraria tanto aí. Porque ser uma mulher a falar dessas temáticas é ainda mais por tudo aquilo que eu dizia no início, não é? Ou seja, pela questão de sermos é-nos ensinado que vê lá se te calmas, fecha as pernas, não se toca aí, que não sei o quê, ou seja, tudo isso incute uma série de ideias sobre qual é que deve ser o nosso comportamento em relação a estes temas, e ser uma mulher a falar abertamente sobre isso acho que ainda
como é que suscita mais essas piadas, mas também acho que vem do desconforto das pessoas, não é? Nós usamos o humor para tudo o que é desconfortável. Desconfortável e não sei o que é que é de fazer com esta informação, vou mandar aqui uma piadola. E às vezes acontece, sendo que também acontece por vezes levarem um bocadinho para o âmbito pessoal, ou seja, da minha vida, e aí é que então não pode mesmo ser, porque não pode ser no sentido em que não é a minha experiência pessoal que interessa para o meu trabalho, porque a minha ideia não é eu faço assim, façam como eu, ou eu acho isto, então não é. Eu trago as possibilidades que existem, o que a ciência diz, as pessoas aplicam. Estudo e formação. Exatamente, Também, exatamente. Tu achas que o facto de tu seres assim, mais jovem, mais espevitada, extrovertida, muitas vezes faz com que as pessoas tenham essa confusão de pá, isto, se calhar ela acha isto e vem para. Achas que é isso? Sim, sem dúvida. Achas que é difícil, se calhar, para ti impor a credibilidade que tens por causa de seres só sorridente e divertida? Acho que isso acontece. Eu acho que isso é uma dificuldade até geral que eu. Até pela minha forma de estar e de vestir e tudo mais, gosto de vincar isso, que é, não é a tua imagem que define quão boa profissional tu és no que é que seja. Tudo bem que haja profissões em que há um dress code, eu não me revejo particularmente nisso, mas tudo bem que assim seja. Agora, eu acho que ainda existe essa luta, que é tu trazeres seriedade. Tu podes trazer seriedade divertida, que eu acho que é muito aquilo que eu faço, não é? Mas trazer seriedade a um tema, aquilo que estás a fazer numa imagem descontraída, ainda é difícil, mas estamos a trabalhar para isso. Estou eu, estou vocês, estamos aqui. Acho que é um trabalho em construção. Deixa-me só fazer uma. Porque nós tentamos. Não é? Intercalar, mas eu tenho aqui uma questão que é porque tem um bocado a ver com isso da seriedade e de ser divertida e não sei o quê. Desde que exerces esta profissão, mas desde que tens uma maior exposição, os teus amigos mais naturalmente te fazem perguntas ou nem por isso, ou é ao contrário? Olha, eu acho que fazem perguntas ou puxam muito esse tema, e é engraçado porque eu acho que existe a expectativa das pessoas de que alguém que trabalha nesta área da sexologia vai estar sempre a falar de sexo. E não! As pessoas é que puxam, sabes? Eu tenho imensa sensação que é, o pessoal é que ou quer ouvir a minha opinião sobre qualquer coisa, ou quer falar sobre um tema. Olha, eu fiz aniversário recentemente, de repente estávamos à Parabéns. Parabéns, Obrigada. atrasados, Fiz aniversário recentemente e de repente começaram a puxar, e já não era a primeira vez, o tema da pansexualidade. O que era ser pansexual e orientações sexuais e não sei o quê. E começam logo, vá, mas diz lá, explica lá, porque a gente não sabe bem. Ou seja, as pessoas é que puxam. Eu, por norma, quando são assim amigos meus, não me importa, porque pá, é gira a conversa e tal. Lá está, quando são pessoas que eu não conheço, que se calhar não me interessa tanto entrar por aí, se calhar pode se tornar cansativo, porque assim, nós somos mais do que a nossa profissão, muito mais, não é? E portanto, ser sempre esse o tema também, pessoal, eu tenho mais coisas para dizer. Isso é como Tá ter bem? um amigo médico, é inevitável. Oi, dói-me aqui, o que é que tu achas que é? Exatamente, sim. Opa, e estavas precisamente a abordar essa parte dos amigos e é interessante, por exemplo, eu já tive, anteriormente falámos, eu sei que tu focas muito, ou seja, tu focas em mulheres porque consegues ter uma credibilidade e uma experiência que sabes, ou seja, Sim. se começar pelas lutas que vais começar, óbvio, começar pelas lutas pela parte que está mais fraca, digamos, no sentido ou mais oprimida, e começas pela tua experiência. Mas também tens, por exemplo, imagina, eu do ponto de vista masculino, tens algum homem às vezes de uma maneira mais, porque é sempre um homem tende a ser um bocadinho mais respeituoso, às vezes abordou-te com dúvidas, por exemplo, às vezes eu falo da minha experiência, estou a ficar nervoso, vou só aqui dizer, é impossível não ficar nervoso, porque eu lembro precisamente quando comecei, tive educação sexual na minha escola, a educação sexual que tivemos era muito focada só na parte negativa, ou seja, não é bem negativa, nos cuidados a ter, Os riscos, não é? e ninguém nos ensina certas coisas, desde a anatomia até, por exemplo, depois a parte feminina é muito focada para as mulheres, a parte masculina para os homens, separam muitas águas. Sim. E depois criou em certas amigos meus, e também eu, há algumas questões que ainda hoje procuramos resposta, ou seja, Sim. já uma vez tiveste algum rapaz a pedir-te ou perguntar questões sobre a relação dele de uma maneira inocente e honesta? Não, tantas vezes, aliás, apesar de a minha página ser muito voltada e mesmo os atendimentos que eu faço, os acompanhamentos que faço serem para mulheres, essencialmente, eu tenho muitos homens a fazer perguntas e eu fico muito contente. E às vezes quando vêm falar, às vezes na rua ou isso, e é um rapaz, eu fico muito contente porque, sim, o foco é exatamente como disseste, portanto é a parte que eu sinto mais como minha, não é? E que eu sinto que ainda precisa de mais voz, mas quando o outro lado, não é? Vem, olha que bom que estás a dizer isso, porque isso já foi útil para a minha relação, ou eu tenho esta e esta dúvida, fico super contente porque há um interesse, não é? E há uma compreensão de que
no caso dos homens, temos coisas para aprender ainda, temos muitas coisas para aprender. E o que estavas a dizer sobre a educação sexual é super verdade também, que é, ela tem sido ao longo dos anos muito focada nos riscos. Cuidado! Preservativo, porque isto é perigoso. Ninguém fala do prazer, ninguém fala do clitóris, ninguém fala de coisas que são... Obviamente que vamos proteger-nos, mas vamos proteger-nos para poder curtir isto mais ainda. Mas achas que o facto de ninguém falar disso do prazer também pode estar um pouco associado a uma culpa católica? Judaico-cristã, 100%, total. Não só daí, mas sim. Porque eu acho que o tabu do sexo também vem muito por ser uma área mais primitiva nossa, pouco racional, ou pelo menos é muito por aí. E isso assusta-nos, não é? Tipo, tudo o que é fora de uma consciência clara e tudo mais traz-nos desconforto e por isso é que sim, sem dúvida que a culpa judaico-cristã está presentinha aqui. Aqui não tanto. Aqui não tanto. Aqui não está. E é bom porque nós agora na terceira parte vamos falar, agora é que é mesmo. Juro. Agora é que esperaram por isto. Mas agora. Mas é que nós não podíamos falar nisto sem antes ver a entrevista da Maria, que não tem nada a ver. Mas isso é indiferente. Vamos ver. E já estamos de volta. Muito obrigada, Maria. Tenho muita pena que não sejas tu que estejas aqui comigo, mas pronto, também. Ok. Não. Mas pronto, está a ser melhor que nada. É. Agora, Ela ia adorar, certamente. sim, ela ia gostar bastante. Que ela está grávida. Pronto. A libido às vezes aumenta, mas pode também não acontecer. Pode não acontecer. Lá está, não sei. Não estão a par, não estão Assim, a par. como muita coisa na vida. Não. Não, que é para falarmos dos brinquedos que temos aqui. Não, força. Desculpa, Estavas fui eu mais que puxei. curioso em relação a um especificamente. Estava com aquele. É assim, eu admito aqui a minha. Não quero, digamos, ser insultuoso, mas admito a minha ingenuidade no que toca. Por exemplo, eu vou ser muito honesto, parecia-me um comando da Nintendo aí. Porque este é comum, não é? O Satisfyer, penso eu que é esse roxo, que é um Sim. modelo, é um best-seller. Ele é um best-seller, embora tenhas vários modelos desta marca, ou seja, vários mesmo. Eles são muito conhecidos, são os sugadores de clitóris, embora na verdade não haja uma real sucção, portanto isto é... É seguro. Sim, exatamente, não há uma real sucção. Eu entretanto posso pô-la a trabalhar. Basicamente o que acontece é que há uma peça cá dentro que faz movimentar o ar para trás e para a frente e que a sensação que dá é de pancadinhas. Uhum. Não sei se queres pancadinhas. Okay. Posso mostrar ao... Podes. E além disso, portanto, é essa pulsão do ar. Pode juntar-se também a vibração. Portanto, podem juntar ainda. Ok. Portanto, fica as duas coisas a acontecer. Ok. A pancadinha e a vibração. Incrível. Opa, eu gosto por acaso. Não percebo, isto é tipo a vibração, faz impressão só. Já vimos este aqui, não é? Que era um Satisfyer e tu ultimamente andas muito fascinada com ele. Porquê? Porque este, sendo também sugador de clitóris, é de uma outra marca, tem aqui uma tecnologia que basicamente ele trabalha quando está em contacto com a pele e para quando não está. Eu acho isto fascinante. É mesmo muito avançado. É mesmo super avançado. E eles são todos assim, atualmente, ou quase todos, à prova d'água, recarregáveis, portanto, pilhas é uma coisa que já há pouco... Oi, coisas pronto, a cair. Caiu. Faz parte. Pronto. As varinhas, aqui há uns anos atrás, eram vendidas como massajadores. Ou seja, antes de se chamarem vibradores ou o que seja, chamavam-se massajadores faciais, massajadores de cervical. Mas não eram. É que eu achava mesmo que eram, até este momento. Epá, eu acho que na verdade toda a gente os usava para aquilo que eles na verdade... Não eram, ok. Olha, Calvin tá este está a Calvin tá piscar. Está a piscar, é porque não ficou bem desligado. Parecem todos colunas Bluetooth, não é? Já está, agora sim. E tu este também fazia, estavas a mostrar há pouco, sim, também exatamente. roda. Então, ele tem também... Esta parte é para estimulação do clitóris, portanto, parte externa, tenho aqui as vulvas. Queres que eu segure no microfone? Qual deles? O que tu quiseres. Não, segura neste. É melhor. Segura neste, exato. Portanto, basicamente, isto é para estimulação de clitóris, portanto, é usado aqui em cima. Certo? A outra parte, portanto, se quiser, também pode ser usada, é para estimulação interna, portanto, seria para colocar dentro, na vagina, temos a vulva cá fora, a vagina lá dentro, e, portanto, rotação para estimulação interna, ponto G, etc.
Ok, e por exemplo, é uma coisa curiosa que é, às vezes há um bocadinho aquele estigma, especialmente entre homens, há aquela, às vezes, a ideia de que o quase. Conheço casais que a namorada parece que se sente culpada, ou a ideia de que uma pessoa está numa relação não precisa disto, mas é um bocado enganador. É, sim. Tanto a masturbação continua a ser super positiva dentro e fora da relação, porque pá, estimula as tuas fantasias, porque é um prazer diferente, não é? Eu acho que é uma descarga diferente, muitas vezes mais rápida, que nós sabemos exatamente como lá chegar num instantinho, não é? A partilha com outra pessoa envolve outras coisas. E os brinquedos podem ser uma grande ajuda, tanto na masturbação, portanto, individual, como no sexo a dois, a duas, ou seja, não substitui ninguém. Eu acho que existe muito esta insegurança, especialmente masculina. Os brinquedos não substituem ninguém, eles não têm toque, eles não têm cheiro, eles não têm voz, não é? Eles não têm. Não são. Ninguém tem desejo sexual pelo brinquedo. Isto é um extra que se adiciona ou à fantasia que estamos a usar naquele momento, ou ao filme que estamos a ver naquele momento, para sim, no fundo, de uma maneira um bocado grosseira de dizer, são ferramentas, não é? Exatamente. Atingir um fim. Um fim, também, exatamente. E que podem ser incríveis no uso a dois também. Mas tu, pronto, nós até agora tivemos a ver coisas que são indicadas para mulheres, mas tu também tens coisas especificamente para homens, certo? Sim, portanto, então basicamente isto é um masturbador masculino em que, como dizia há bocado o Ricardo, mais rudimentar, não é? Portanto, que basicamente coloca-se lubrificante, encaixa-se o pénis cá dentro e isto é para masturbação. Portanto, pode ser uma masturbação, portanto, a pessoa a fazer assim, ou pode ser a outra pessoa a estimulá-la. Sendo que tem uma série de ranhuras cá dentro, tem algum efeito de vácuo, tem também estas tiras de que, atenção, isso não é só design, nessa não parte é só design, não é ok. Não, parecia-me quase uma coisa tipo de Nike Air Force. Ah, não, ok. É bué diferente do que eu esperava. Em que, basicamente, quando depois existe a estimulação do pénis, há um certo movimento de rotação também. Portanto, aqui portanto, para um pénis, sim. Nós agora, porque já estamos mesmo com pouco tempo e ainda queremos falar dos teus projetos, mas ao mesmo tempo que nós queremos fazer bué de coisas e se calhar é complicado às vezes, porque tu tens vários projetos agora em mãos, não é? Tens uma rubrica nas manhãs da 3, da Antena 3, se não me engano, que é semanal. Exatamente. E tens também um podcast com a Ana Marco, exatamente, também na Antena 3, que se chama Voz de Cama, que é um nome muito giro. E tens também uma coisa que fazes, apesar de meteres muito mais conteúdo que esse, tens uma coisa no teu Instagram que se chama o Consultório Sentimental, que é também... Consultório do Amor, que é também semanal. É, exatamente, todas as terças. E tu recolhes as perguntas que as pessoas te vão fazendo ao longo da semana. Sim. Abro a caixinha na segunda, recolho, mas às vezes também vou recolher coisas que já me disseram durante a semana. Quais é que são as perguntas mais recorrentes? Olha, há algumas que é assim, vai sempre lá bater. Por exemplo, no caso das mulheres, que são quem mais questões coloca no meu Instagram, não só, mas principalmente. Não consigo ter orgasmo só com penetração, tenho algum problema? Isto é um hábito. Ainda é muito com essa pergunta? É... Muito, eu todas as semanas, várias vezes me perguntam. Então, dizer que tudo ok, não é? O nosso ponto principal de prazer, por norma, 70 a 80% das mulheres precisam de estimulação clitoriana, portanto externa, para atingir o orgasmo. Portanto, esta expectativa de ter orgasmo só com penetração é ainda muito falocêntrica, não é? Tipo, à volta daquilo que é o prazer do homem e como o homem tem prazer. Não quer dizer que nós não tenhamos prazer com penetração, não é isso. Podemos até não ter, mas não é isso. Agora, a estimulação externa é muito importante. Claro. Quase essencial, diria eu. Para além dessas perguntas, tu sentes que, pelo menos sinto que é o que estás a tentar criar com os teus seguidores, as pessoas podem perguntar qualquer coisa sem vergonha? Sim. Não, e eu sinto que não têm mesmo, porque há partilhas ali que são mesmo... Estas pessoas confiam em mim. Nitidamente, porque... Estão a dar com o Instagram pessoal muitas vezes, não é? Não, sempre. Estão a dar uma cara... ok, é mesmo... Eu não sei se teria coragem, mas respeito muito. Não, mas tenho que ter coragem, tenho essa noção. Não, e assim, também têm essa confiança, porque sabem perfeitamente que é um ambiente absolutamente confidencial, aquilo que eu vejo ali não é visto por ninguém, sou só eu que vejo e seleciono as perguntas, que é sempre muito difícil de selecionar porque são muitas, ou seja, existe muita gente e eu acho que, sabes que apesar da vergonha e tudo mais, as pessoas estão tão sedentas dessa informação que perguntam, porque não têm muitas vezes onde perguntar, porque sentem que o ginecologista não é um lugar em que estão à vontade para o fazer, porque com as amigas também se calhar não sabem, ou seja,
existe tanta sede desse conhecimento, dessa informação, ou de alguém a dizer em voz alta uma coisa que tu até sentes, mas achas que és a única pessoa no mundo. E se calhar com alguma normalidade, porque às vezes as pessoas em grupos de amigos até falam sobre isso, mas como não sabem e estão desinformadas, acabam por haver sempre uma piada, um julgamento ou qualquer coisa. Sim. E estamos mesmo para fechar, no podcast, por exemplo, Voz de Rádio, no podcast da rádio, Voz de Cama, o que é que as pessoas podem esperar quando forem ouvir? Olha, então, eu tenho nas manhãs respondo a perguntas dos ouvintes e geralmente o que faço depois com a Ana no podcast é desenvolver mais esse tema. Por exemplo, já tivemos perguntas sobre como ultrapassar ou o que fazer depois de haver uma traição, por exemplo. E eu desenvolvo de forma curta, não é? Porque tem que ser, porque rádio, não é? E televisão e coisas. Desenvolvo de forma curta nas manhãs e depois nós à tarde trago estudos, trago a minha experiência clínica, a Ana é uma perguntadora incrível e tem sempre coisas super interessantes para acrescentar e mesmo experiências dela, às vezes. E, portanto, à tarde digo isto porque nós fazemos a seguir, desenvolvemos mais o tema e tens de tudo. Já fizemos sobre relações abusivas, sobre o orgasmo feminino, sobre como manter o desejo numa relação estável e longa, entre coisas. Olha, Tânia, muito obrigada. Obrigada. Vocês aí em casa vão ao Instagram de Tânia, eu sou o podcast. Se tiverem dúvidas sobre os brinquedos ou sobre alguma questão específica, podem sempre perguntar. Tu podes às vezes, se calhar, demorar um bocadinho mais, mas acabas por responder. Vou tentando. Quase toda a gente. Fazes conteúdo diário e semanal e pronto, portanto, sigam aí em casa. E Tânia, muito obrigada. Obrigada pela vossa visita à minha humilde casa. Falem sobre sexo abertamente. Sim, sempre. E sejam altruístas também. Exatamente, como nós somos, pá. Nós falamos muito, às vezes temos essas confidências. Obrigado por tudo, Tânia. Foste incrível. Obrigada.